Grupo Remotos, a construção de uma ferramenta de apoio social no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas no município de Duque de Caxias. Eu sou Cristiane Medeiros dos Santos, assistente social do UNES Educacional e a plataforma Inove Saber, mestranda em Política Social pela Universidade Federal Fluminense, especialista em promoção da saúde e desenvolvimento social pela Escola Nacional de Saúde Pública. O objetivo desse estudo é construir uma estratégia de enfrentamento ao acesso aos direitos dos familiares de usuários que fazem uso prejudicial de substâncias psicossoativas e que são acompanhados pelo CAPS-AD no município de Duque de Caxias. Na verdade, trata-se de uma possibilidade, né, de uma intenção, de um objetivo da formação de rede de apoio social em relação ao grupo de familiares que já ocorre nesse serviço de saúde, nessa instituição, desde 2009. Buscando aí a identificação dos dinamizadores na equipe interdisciplinar deste serviço e os participantes que frequentam o grupo de familiares. Com o objetivo principal, conectando, né, a saúde através da participação social de todos os atores envolvidos na construção do conhecimento compartilhado através de um grupo de apoio, um grupo de rede de apoio social. No entanto, conforme Vasconcelos, as reuniões de grupos de ajuda mútua caracterizam-se por encontros presenciais, em espaços nos quais os participantes regularmente acolhem com empatia, né? Ele identifica naquele momento que não é somente ele que vive, né? Ele não tem somente ele aquela vivência, ele não tem apenas ele aquela experiência, né? Ele identifica, ele reconhece no outro também aquele momento, aquela vivência que ele já vem através do processo de cuidado do usuário, né? O familiar ele se reconhece no outro quando, através de encontros presenciais, ele identifica, né? Ele reconhece no outro participante. Regularmente acolhem com empatia os seus colegas de experiência comum. E aí ele recria um vínculo de amizade e suporte, trocando aí estratégias de lida no dia a dia, porque, na verdade, a família ela passa a ser um ator principal no processo de cuidado do usuário, né, da pessoa com transtorno mental, do usuário que faz o uso prejudicial de álcool e outras drogas. Então, ele é um ator principal em encontrar estratégias para lidar com esse seu familiar, né, no cotidiano, com problemas comuns, com a medicação, com a escuta, com a questão da alimentação, com a questão de vestuário, com a questão da socialização com outros familiares, bem como a comunidade. E aí, esses familiares, dentro desses grupos de ajuda mútua nos serviços de saúde, eles discutem temas relevantes previamente acordados pelo próprio grupo, né? No entanto, nesse momento, no contexto atual da pandemia devido ao Covid-19, a gente entende, compreende que essas atividades propostas pela política de saúde mental, né? E como exemplo, o grupo de familiares, o grupo de ajuda mútua, ela sofre uma paralisação no seu funcionamento devido às questões sanitárias, né? Devido o que a própria questão do Covid traz para esses grupos, né? Por conta do isolamento e do fator de não ter aglomeração. Então, se faz necessário uma discussão maior sobre a importância dos grupos acontecerem durante a pandemia, durante o isolamento, de forma remota, para os familiares e para os usuários. Além disso, a gente vai observar nesse trabalho o quanto é necessário reconhecer a importância da discussão sobre a relação da saúde mental e a promoção da saúde, né? E uma análise sobre os agravamentos após as medidas do governo federal desde 2016 em relação à política de saúde, né? Os embates que a política de saúde mental no Brasil vem enfrentando após o governo do Michel Temer em 2016 até o governo atual com Jair Bolsonaro, que permitem afirmar que está em curso um processo acelerado de desmonte dos avanços da luta antimanicomial.
Então, a gente observa que, com o movimento da reforma psiquiátrica, a família ela passa a ser vista enquanto um núcleo de suma importância no acompanhamento da pessoa com transtorno mental, uma vez que se espera dessa família uma retomada da responsabilização no processo de cuidado, né? O que eu disse anteriormente. Dessa forma, entende-se que a família pode ser concebida enquanto uma unidade de cuidado. Então, cria-se estratégias para que os serviços atendam também às demandas oriundas desses familiares. E que uma dessas estratégias são os grupos terapêuticos de família, que objetivam oferecer o cuidado aos componentes da família, além de servir como um instrumento de inclusão no acompanhamento do usuário que faz o uso prejudicial de substâncias psicoativas. Em sua maioria, esses grupos direcionados à família, eles são mediados, né, por psicólogos e assistentes sociais. O qual isso também faz parte do projeto terapêutico singular dos usuários desses serviços, né? E contam com a presença de membros importantes que lidam com o cuidado desses sujeitos no cotidiano. E isso está de acordo com as normas do CAPS, através da Portaria 336 de 2002, em que fala o atendimento em grupo no serviço deve ser baseado na psicoterapia e no suporte social. Apesar do grande avanço na política de saúde mental, compreende-se que as instituições elas trazem consigo inúmeras dificuldades em materializar a política pública desde a reforma sanitária no Brasil. Então, assim, a gente compreende que a atuação dos profissionais de saúde mental durante a pandemia do Covid-19, no ano de 2020, no Brasil, ela deve perpassar a lógica biomédica durante o atendimento ao usuário, né? Uma vez que a gente percebe o não funcionamento de várias atividades por conta da aglomeração, a atuação desse profissional ele precisa ultrapassar a lógica biomédica apenas da medicalização. Segundo Ferrari, neste ano de 2020, a humanidade ela foi surpreendida pela pandemia do Covid-19. Contra ela, várias estratégias estão sendo utilizadas, né? Lavar a mão com frequência, o uso de máscara e a estratégia do isolamento e distanciamento social. Essa última, ela exige da nossa parte, enquanto sociedade, enquanto profissional, a organização de alternativas para o acolhimento dessa população usuária, né? Da população usuária do serviço de saúde mental, além da interação e o apoio sem contato presencial, o que produziria riscos para a transmissão do vírus em seus participantes e todos os seus familiares. Então, a gente percebe que, devido à pandemia por conta do Covid-19, houve um agravamento da ausência de acesso a um sistema universal e gratuito, que foi potencializado, pois tem exigido uma paralisação de todas as atividades coletivas no serviço de atenção psicossocial. Assim, a gente entende que os usuários e seus familiares estão vivendo sozinhos dentro das suas residências, com os desafios postos, né, no cotidiano de lidar com o transtorno mental sem apoio nessas atividades, somados com estresses advindos do isolamento e do distanciamento social. Por esse motivo, compreende-se que as atividades coletivas propostas pelo CAPS-AD são oficinas terapêuticas oferecidas tanto para os usuários quanto para os familiares, e o que constitui espaços privilegiados, porque realizam-se em grupos e são pautadas no acolhimento, permitindo assim o desenvolvimento de habilidades, a construção de autonomia desses sujeitos, a inserção social e o exercício da cidadania. Ele passa a ter o reconhecimento e o conhecimento dos seus direitos sociais. Além disso, as oficinas são consideradas como estratégias de cuidado, de acolhimento, de convivência, de produção e manejo, de subjetividade, possibilitando assim a reconstrução de vínculos dos sujeitos em sofrimento psíquico e com seus grupos sociais. Gratidão. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem tampouco a sociedade muda. Paulo Freire.